Olá, meus irmãos, estamos de volta na leitura do nosso livro O Silêncio de Adão. Sou o pastor Patrick Ribeiro e o tema de hoje é Uma Visão para os Homens. Ele estava casado há menos de 2 anos e as coisas estavam terríveis. Ele se sentia perdido, confuso, zangado. Tudo o que sabia, com certeza, era que desejava conversar com o pai. Mais do que qualquer coisa, ele queria que seu pai compreendesse, estivesse ali com ele, e olhasse bondosamente para ele com envolvimento e respeito, sem pregar sermão nem se afastar. O pai fora o seu herói, o modelo de tudo que ele era bom. Bem casado por 34 anos com sua mãe fiel. Uma mulher que nunca reclamava, que sempre ficou em casa. Ele podia lembrar-se de ouvi-la expressar interesse em trabalhar no hospital infantil próximo. Ela realmente gostava de crianças, mas o pai sempre a demovia de tal intento com um sorriso e um lembrete delicadamente reprovador de que ele proveria para a família. Na igreja também, seu pai era um exemplo maravilhoso. Como presbítero, ele servia os elementos na celebração mensal da Santa Ceia, lutara por manter o culto de oração e estudo bíblico do meio da semana, quando o novo pastor auxiliar sugeriu substituí-lo por grupos familiares. Nunca bebia, todos sabiam disso. Dava o dízimo fielmente, fazia devocionais com sua família quase todas as noites, mantinha 3 filhos sempre sob controle. Sua família é um testemunho tão bom. Era uma frase que ele frequentemente ouvira dirigida ao pai, que sempre sorria e dava glórias a Deus. Porque a distância de 20 minutos de carro à casa do pai lhe pareceu tão longe? Porque o terrível aperto no peito? Papai, começou ele, preciso conversar com você. Está tudo horrível no meu casamento. Não sei o que fazer. O sorriso, aquele mesmo sorriso que manteve sua mãe dentro de casa por 34 anos. O mesmo que os outros achavam humilde, ele percebeu, então, pela primeira vez, o quanto detestava. Então, o pai falou, indicou-lhe 2 títulos de livros, seguindo de conselhos para que lesse Efésios 5 e dá a sugestão que entregasse tudo ao Senhor. Mas pai, quase explodiu ele, já li esses livros, estudei Efésios 5 e orei da melhor maneira que conheço. Quero algo mais de você. O pai permaneceu imóvel, o sorriso se foi, substituído por um olhar que poderia matar. Um olhar que o filho já vira antes, mas nunca dirigido a ele. Silêncio, um momento apavorante de tensão, e depois o pai levantou-se e, sem dizer palavra, deixou a sala. Essa foi a primeira vez, admitiu ele mais tarde, que percebi que meu pai era um fraco. Pergunto-me como seria ver um homem que fosse totalmente entregue ao Senhor. Na parede, ao lado da escrivania, em meu escritório, estão dependuradas as palavras de D.L. Moody, escritas e molduradas em forma de que eu possa ver todos os dias. O mundo ainda está por ver o homem que Deus pode fazer com e para e através e em e pelo homem ele seja totalmente, completamente consagrado. Tentarei ao máximo ser esse homem. Amo ler biografias, a história de homens como Oswald Chambers, C.S. Lewis, John Knox, Jonathan Edwards, Agostinho, Paulo e Jeremias. Ao ler sobre suas histórias, tenho a impressão de que nossas ideias modernas sobre maturidade masculina estão bem distantes do que os homens piedosos das gerações que nos antecederam compreendiam e praticavam. Nós falamos muito hoje sobre coisas como vulnerabilidade e coragem de sentir a nossa dor. Eles pareciam mais interessados em adorar e testemunhar. Nós falamos de comunicação e de viver à altura do nosso potencial. Eles caíam de joelhos em quebrantamento e se levantavam para servir. Pergunto-me se as virtudes
que tentamos desenvolver eram naturais para aqueles homens e tantos anos atrás, cujas batalhas mais difíceis eram travadas contra qualquer coisa que os impedisse de conhecer a Cristo. Nós nos reunimos em pequenos grupos para compartilhar nossos sentimentos e discutimos princípios para nos relacionarmos mais intimamente ou para edificar a autoestima. Eles empreendiam longas caminhadas com os homens mais velhos que falavam com facilidade de Deus e rompiam em oração, em aviso prévio. Uma ocasião, durante sua noite escura da alma, que durou diversos anos, Oswald Jamper saíram para caçar coelhos com Jonathan Cameron, um velho amigo da Escócia, acompanhado de 2 cães. O propósito da caminhada era caçar, mas quando eles chegaram a uma ribanceira coberta de relva, Cameron sugeriu que se detivesse por algum tempo e orassem. Nós nos ajoelhamos e ele nos dirigiu em oração, escreveu Chambers sobre a ocasião. Então eu comecei a orar, mas o filhote Cole, que havia ficado perfeitamente quieto durante a oração do ancião, imaginou que eu nada mais tinha para fazer além de brincar com ele, e começou a correr por ali, pulando sobre mim, lambendo meu rosto e ganindo de alegria. Cameron ergueu-se severamente, tomou o cãozinho pelo pescoço e falou: "Quieto, quieto. Eu sentarei sobre o cão enquanto você ora." E foi o que ele fez. Os homens religiosos de hoje têm encontrado com demasiada frequência um Deus conveniente, um Deus que de utilidade imediata promovida por líderes que estão mais vibrantes pelas multidões de fãs do que pela oportunidade de quieta comunhão com Deus. O pecado mais duradouro na história de Israel foi cometido pelo rei Jeroboão. Veja 1 Reis 12, especialmente os versículos 26 ao 33, que facilitou o culto das pessoas, reduzindo Deus a uma divindade local, visível. E ele o fez simplesmente para promover suas próprias ambições. E funcionou. Ele conseguiu um grande número de adeptos e reinou em Israel por 22 anos. Grandes multidões podem produzir grandes coisas, mas elas me atemorizam. A obra mais profunda, mais duradoura de Deus é feita com mais frequência e isolamento, num diálogo pessoa a pessoa, ou na discussão de um grupo pequeno. Às vezes, sua melhor obra começa nas grandes multidões, mas o que acontece ali pode ser facilmente tomado por algo acabado, quando não é mais do que algo começado. Grandes multidões ajudam os homens modernos a se sentirem homens, quer estejam torcendo pelo nosso time de futebol ou dando vivas ao nome de Jesus. Enfrentamos nosso vazio enchendo com qualquer alvoroço que podemos encontrar. Enormes ajuntamentos nos inflam com o que aparenta ser masculinidade autêntica. Os homens das gerações anteriores se defrontavam em batalhas intensamente pessoais que duravam anos. Batalhas que esmoreciam somente quando eles se entregavam mais plenamente a Cristo. Não apenas quando sentiam uma nova paixão varrê-los num grande ajuntamento ou quando descobriam algo novo sobre si mesmo na terapia. O gozo de encontrar a Cristo era liberado através do quebrantamento sobre o pecado, que levava a uma entrega reverente a Deus. Conhecer a Cristo intimamente se desenvolvia mediante uma obra profunda do Espírito de Deus, e por vezes ocorria em grandes multidões, mas com maior frequência durante longas temporadas de aflitiva oração em solidão. Pode-se argumentar que os homens hoje tendem a ser mais sensíveis no que diz respeito a relacionamentos do que os nossos severos antepassados. Talvez estejamos mais conscientes de que devemos ligar-nos em nossas esposas, filhos e amigos. Talvez estejamos aprendendo que os homens de verdade são tanto ternos quanto fortes, de maneira que os homens mais velhos nunca entenderam claramente. O movimento moderno de aconselhamento pode reivindicar uma boa parte do crédito por esse bom efeito, mas
Sejam quais forem os ganhos que tenhamos feito na sociedade moderna, eles têm sido grandemente destituídos de seu valor, porque a maioria de nós perdeu a profundidade da conexão com Cristo, que somente vem através do sofrimento inexplicado, do quebrantamento pungente e do arrependimento profundo. Este livro é um chamado para voltarmos aos caminhos antigos, não para desistirmos das boas lições que o pensamento do cristianismo moderno nos ensinou, mas para voltarmos a um enfoque muito mais forte sobre como nos encontrar à medida que nos perdemos em Cristo. Quero nos ver colocando de lado os esforços para solucionar nossos problemas, curar as nossas dores e recobrar a nossa autoestima. Quero limpar o palco para que Cristo seja destacado pela luz dos refletores. Quero fixar nossa atenção tão completamente em sua beleza e poder que qualquer outro pensamento seja perfumado com a sua fragrância. Adorar a Cristo, orar a Ele, procurá-lo avidamente por toda a Escritura, humilhar-nos diante dele, em quebrantamento pelo nosso orgulho e a nossa devoção morna, esperar nele para que nos encha com seu Espírito, servi-lo com um propósito sincero e uma paixão que consome todas as outras. Esses são os caminhos antigos aos quais precisamos retornar. Ao ler este livro, não perca de vista esta verdade simples. A única maneira de ser viril é antes ser piedoso. Em nossos dias, os homens estão procurando sua masculinidade mais do que estão procurando Deus. Há homens demais cometendo o erro de estudar a masculinidade e de tentar praticar o que aprendem, sem prestar atenção suficiente em seu relacionamento com Deus. Será que realmente amamos a Cristo ou nossa paixão é mais programada e oscilante do que a genuína e constante? Estamos crescendo numa santidade que atrai os outros, principalmente nossas famílias, a Cristo? Ou exibimos um fervor e praticamos um ritualismo que somente impressiona os outros pelo nosso zelo? Fique aí essa reflexão final e amanhã voltaremos dando sequência à leitura deste capítulo, Uma Visão para os Homens, com a história de Ron. E você que está nos acompanhando, se inscreva, participe conosco no nosso grupo de leitura no WhatsApp. E eu espero que você possa estar também compartilhando, comentando aquilo que o Senhor tem ministrado em seu coração. Deus te abençoe e até amanhã em nosso 6º dia de leitura. Fica na paz. Tchau.